Bom, galera, vamos lá. Vamos para o terceiro e último vídeo aqui do Analyzer Control. A gente vai falar agora do menu de relatório e de miscelânea, tá? Menu de relatório. Você vai ter relatório de banco de exercício, banco de ficha modelo e de carteira de alunos por professor. Então, ó, banco de exercício, vamos tirar logo ele. Ele sai basicamente os exercícios cadastrados, me falha a memória, 200 e alguma coisa, exato. E por grupo muscular. Então, abdômen, adutor, tudo que foi cadastrado por grupo muscular, ele sai aqui para você ter um controle, poder emitir, discutir isso em reunião, caso queira refazer o teu banco de exercício. A mesma coisa para o cadastro de ficha modelo. Então, todas as fichas modelos, ó, com as suas divisões, também quero sentar, discutir, emitir em relatório, está aqui disponível para vocês. Perfeito? Cadastro das carteiras dos alunos para o professor. Todas as prescrições, deixa eu pegar um professor aqui específico, para não ficar muito grande o relatório, pode ser de todos, que se demora um pouco, porque ele pega todos os alunos com ficha na musculação, por professor, e vai imprimir para você esse relatório, vai exibir com toda a ficha de cada aluno. Então, sai o professor, aluno tal, com a ficha que ele tem prescrita, aluno tal, com a ficha, com carga, com todas as informações. Então, é um relatório, ó, só de um professor, relativamente grande, com 41 folhas. A Samantha, que tem 97 ativos na carteira, desistentes 16 nos últimos 30 dias. Você repara que todo lugar que a gente vai, eu dou ativos e dou a informação de desistentes para você saber que até vincular, às vezes, o modelo e a forma de prescrição que está sendo feita, se isso não está influenciando nas desistências. Então, o método que está usando, se ele não é complexo para o tipo de cliente que a gente tem, ou para o tipo do público do horário desse professor, então tudo isso aí pode ser informação de análise para você. Mas aí ele me dá, ó, a professora, o cliente, meu aluno, quando vence o plano dela na academia, e aí, ó, foi uma ficha de treino avulsa, quantas sessões, quando vence a ficha, e está aqui a ficha. E aí vai, aluno por aluno dela. Se você quiser, coordenador, dá uma olhada de como estão as prescrições dos seus professores, detalhada, está aqui o relatório detalhando tudo, quer passar o olho, dá um AB aqui, ó, tem um treino A aqui que deve levar pelo menos umas 12 horas para ser cumprido, um B mais umas 13 horas, fácil, né? Então você vai olhando e analisando com calma, né? Uma ficha aqui, ó, legal. Você vai analisando cada treino do seu professor e, se necessária, intervenção por algum aspecto que você entenda dentro da realidade da academia ou dentro da política da academia precisa ser modificado, tá? Então, tá aí o relatório de uma forma prática e simples. Atendimentos realizados. Então, eu posso pontuar aqui um período, ó. E aí ele vai me listar quantos atendimentos cada professor teve, ó. Não atendimentos e atendimentos, e aí por diante. Então, você vai ter, como também ter uma forma de verificação, ó, cada professor e quantos atendimentos ele teve, certo? Analisando desistências. Então, eu quero ver aqui, por exemplo, do início do mês de agosto até dia 10 de agosto, então 10 dias aqui, eu quero analisar as desistências da academia por professor. Então, ó, ele está pegando cada carteira, verificando quem são os desistentes nesse período e exibindo um relatório desses desistentes por professor. Então ele vai sair, você vai perceber que ele vai sair cada professor numa folha, caso você queira utilizar esse relatório para telemarketing. Então é muito utilizado esse relatório, ó. Samantha, foram 5 desistências nesse período, então aqui os caras, quando venceu o plano e os telefones. Como dica, é muito comum a gente encontrar em algumas academias as ligações semanais. Eu tirei aqui de 10 dias, mas você pode tirar de uma semana. Então, por exemplo, toda quinta ou toda sexta-feira, é uma ideia, você pode pegar e tirar a relação dos desistentes da semana anterior. Então, do sábado até o domingo anterior, né? Então, daria isso, os 7 dias da semana. Você tira esse relatório, que com certeza vai dar em torno, como está aí, 4, 5 ligações, a gente tirou 10 dias, mas vai dar 4, 5 ou 3 ligações para o professor fazer em um dia na semana, que pode ser a sexta ou que pode ser a quinta. E você entrega na mão para ele poder ligar. Aqui embaixo ele anota o que foi conversado e, como dica,
na ligação ele fala, pô, Cláudio, você não está vindo, o que está acontecendo? Então, termino o meu papo com o Cláudio, o que foi conversado com ele, eu ponho, ID 3755, 3755, Cláudio embaixo. Foi conversado isso e isso. Na hora que eu conversar com o Cláudio, eu já passo para ele, estou te esperando, eu vou passar aqui para a consultora tal, ela vai ficar ligando para você em meu nome, para que te motive a voltar para a academia, para a gente continuar nosso trabalho, continuar nossa rotina dia a dia, super legal aqui, eu quero você aqui de volta. Então, é uma coisa meio sem script mesmo, mas com esse cunho de trazer o cara de volta e o próprio professor direciona para a consultora. Então ele faz uma ligação apenas para os desistentes e direciona isso para a consultora tocar o telemarketing normal. Então isso funciona bem. Por que eu tiro da semana anterior? Porque eu tenho segunda dessa semana, terça, quarta, quinta, se minha ligação for na sexta, para os alunos da semana passada renovarem. Se isso não acontecer, eu tenho o professor fazendo ligação. O que é interessante nisso? Primeiro que eu tiro esse primeiro contato da minha consultoria, não vai ter caráter de grana. Quando a consultora liga, está com caráter de grana, e nesse caso não, porque é o professor ligando. Segundo, você sai daquela ligação de script que é tão comum, então deixa o cara falar aquilo que ele quiser falar, da forma que ele trata o cliente no dia a dia dentro da sala de musculação. O importante é só ele pontuar o porquê do que o cara estava fora, para ele escrever, e que vai esperar o cara voltar e anotar quando é que o cara pretende, então puxar uma data, e falar para o cara, para o cliente, para o Cláudio, que ele está passando para a consultora, que é a consultora que vai tocar esse processo agora até o Cláudio voltar e que a professora Samantha está esperando por ele. Então, isso tem um resultado prático, mas muito interessante, muito interessante. Vale muito a pena, são poucas ligações, você pensar em passar isso para um professor, 3, 4 ligações para fazer uma vez por semana, é muito diferente do que você chegar no final do mês e dar uma lista de 30 dias com 45 ligações para ele fazer. Esse cara não sabe fazer isso, ele não foi criado para isso, ele não foi concebido para isso, ele não gosta, entendeu? E ele nem se acha nessa obrigação. Então, é dessa forma que o professor age e se comporta em relação a fazer telemarketing. Quando você faz isso uma vez por semana, 3, 4, é fácil para ele vai ver uma lista pequena, fica mais fácil você conseguir essa proatividade do cara, tá? Então funciona bem. Você também pode ter os relatórios desistentes por um vencimento maior para o professor. Então, eu posso pegar aqueles mesmos 10 dias, só que é o mesmo relatório num formato diferente. Caso você queira num outro formato, está aqui à disposição. Olha lá. Esses não tem professor da musculação, mas também foram desistentes, caso você queira que alguém ligue. E cada professor, quais foram os seus clientes que desistiram. A mesma coisa. Poucas ligações para o professor, 4, 2, aí que legal. A Samantha, aquelas 5, e aí por diante. Tá? Então, é o mesmo relatório num formato diferente, com o mesmo objetivo para você. Não frequência. É um relatório similar àquele do desistente, só que dos alunos que estão em dia com a academia. Esses caras aqui, eles não desistiram, eles estão em dia. Eles apenas não estão frequentando há mais de 5 dias. Então, assim, você consegue ter uma relação dos teus alunos que não frequentam há mais de 5 dias a academia e eu corro para cima para poder fazer ligação com o intuito de não deixar ele desistir. Então, essa também é uma outra ligação interessante, só que ela tem um volume maior, né? Porque frequência realmente, como a gente sabe, é um problema enorme nas academias, os caras não frequentam. Então, a lista que se você pontuar, como é padrão do sistema dos últimos 5 dias, a quantidade de não frequentando é muito grande. Então, a gente precisa realmente saber quando usar essa relação, saber quando usar essa listagem. Mas também está aí disponível. E o relatório do Score Table, aquele que a gente já viu lá, né? Se eu pegar de hoje, por exemplo, que o sistema está com a data do 3/9, ele vai trazer aquela relação, olha lá, Humberto, aquela mesma que a gente viu lá, só que se você quiser tirar diretamente como relatório, está aqui, ou tirar de períodos anteriores. Beleza? Então a gente fecha aqui a parte de relatório, miscelânea, caixa de mensagem, lembra a caixa de mensagem que a gente tem lá no Analyze, a gente também tem aqui. Então você, coordenador, quer mandar uma mensagem para todos os teus professores, está aqui, ó, botão direito, eu seleciono todos, confirma, e aí eu ponho o assunto e ponho a mensagem. Enviar, quando ele entrar lá no Analyze, automaticamente vai estourar
essa mensagem lá para ele poder visualizar, ele pode te responder, você visualiza aqui, então isso é bacana, porque você vai ter condição de ter uma interação melhor com os teus professores em termos de comunicação. Marcar reunião, evento, esclarecer alguma dúvida para todo mundo, enfim, feriado, vai ter ou não vai, tudo isso aí, as mensagens internas te auxiliam nisso. Ok? E o marketing do Analyzer. Lembra no treinamento do Analyzer que quando a gente falou das fichas, ao final da ficha você tem 2 espaços para poder fazer algum tipo de divulgação. O que a gente viu na ficha lá foi o treino premiado, está aqui a mensagem. Ó. Ao final do treino, procure seu professor para assinar a sua ficha e fazer com que você concorra ao treino premiado. Lembra a história de você poder forçar com que o aluno procure seu professor para assinar a ficha, colocar na urna, né? E daí você tem a oportunidade do professor apertar a mão do aluno e dizer que espera ele no outro dia. Então, tudo aquilo que a gente sonha que partisse do professor para o aluno, que não vai acontecer nunca, a gente usa o aluno para isso, certo? E você tem outro espaço que pode ser utilizado na ficha. Primeiro imprime esse, depois esse. Embaixo vem um espaço para divulgar um produto, divulgar uma campanha, um evento. Então, tudo isso pode ser utilizado da forma mais inteligente nas fichas. Você tem volume de emissão, você tem cliente que você pode trabalhar bem isso. Ok? Então, com isso, a gente encerra o treinamento do Analyzer Control, para que você tenha, de fato, que a gente espera que você tenha condição de analisar carteira por carteira, professor por professor e, o mais importante, o resultado individualizado. Por mais que você não tenha uma estrutura de processo na sua musculação, não tenha isso talvez bem definido, mas se você puder analisar pelo menos as carteiras dos ativos, as carteiras dos existentes e as carteiras das frequências que você vê aqui no detalhamento, ó, se eu conseguir olhar isso aqui periodicamente, entender que uma quantidade acima de X alunos ativos, eu não tenho retenção, eu vou ter problema de atendimento. E se eu conseguir ver o resultado disso, nessa mesma sentada, analisar as perdas por carteira, ó, P30 e P90, que pelo menos se você não tem um parâmetro do que é desistência, você possa comparar professor com professor. Então assim, professor da manhã, eu pego todos e comparo eles entre eles mesmo. E aí você não pode ter disparidade de perda. E é onde você começa a trabalhar, então já é uma forma, já é um método de análise das suas carteiras, eu não ter disparidade entre eles, e consequentemente eu verificar as frequências. Então, ó, por professor, cada frequência, os alunos de cada professor que estão frequentando mais semanalmente e os que estão frequentando menos, e a gente tentar estimular esses professores a fazer os alunos deles frequentarem, então isso é importante. Tá? Então você vê que tem 3 pontos aqui que você pode... Ativos é o que eu tenho em casa, perdas é o que está saindo, e aqui é o que pode sair ou não. Então se o cara tem frequência alta, né, se esse professor aqui estimula a frequência dos alunos da carteira dele, possivelmente a retenção vai ser boa, vai ter renovação. Se eu tenho um professor que tem uma frequência baixa, olha só, aquele que tem 99, que está em primeiro lugar, olha a média semanal da frequência desse cara. Isso aqui me diz que se esse cara tem 99 e é aluno demais para ele tomar conta, ele não está conseguindo dar conta, a consequência disso, mesmo o aluno ativo, é a pouca frequência. Não tem estímulo de vir para a academia porque esse cara não consegue abordar os clientes. A consequência disso no vencimento dos planos é a não renovação. Então, possivelmente, quando a gente for P30 e P90, esse cara vai começar a crescer, vai ficar muito alto o número de perda dele, por conta disso. Então, por isso a equação das carteiras é importante. Okay? Fichas prescritas, como a gente viu, é importante porque é a qualidade do atendimento, a qualidade do produto que você entrega. Então, se eu tenho ficha vencida, o cara não emite ficha na musculação, como é que ele está treinando? Está treinando baseado em quê? Se eu tenho fichas de longo prazo, mais de 90 dias, como é que eu tenho 19 alunos do Marcos? Olha aqui, ó, o nosso amigo Marcos de 99, olha o que ele está fazendo. Ó. Fichas com mais de 90 dias de prescrito. Então, ou seja, chega uma hora que eu não consigo dar conta da quantidade de aluno, eu começo a meter ficha lá para frente, exatamente para não estar vencendo numa certa periodicidade e eu ter tempo de atender todo mundo. Só que isso aqui, para o cara, que ele não imagina, é falta de atendimento, porque eu deixo o cara treinando muito tempo com a ficha, vai dar canseira no cara, vai dar desestímulo. Então, o importante do treinamento do Contra é que você consiga visualizar esses pontos e você consiga interagir junto dos seus professores para melhorar esses números e, consequentemente, melhorar o resultado da academia. E para você, pro coordenador, poder mostrar para o proprietário, poder mostrar para o gestor da academia o resultado do seu trabalho. Porque até então talvez você não consiga, porque não tem dado para isso. Não tem dado evolutivo do teu trabalho. Então, com o Analyzer, sim, agora você vai ter condição
de mostrar o resultado do teu trabalho e, consequentemente, buscar mais algumas coisas que você pretende dentro desse negócio. Tá? Então, valeu. Fechamos aqui o resultado o treinamento do Analyzer Control e espero vocês em outros treinamentos ou nos próximos treinamentos. Abraço, até mais.